depois o convite, né, e dar destaque, porque se trata de assuntos importantes, entre eles aqui o assoreamento da Barra do Camacho, que será a pauta, né, da reunião promovida pelo Conset nessa quinta-feira, hoje, lá na sede da City. Bom dia, a gente traz aqui o Rogério, dando um bom dia para ele, para a gente entrar nesse assunto tão importante. Bom dia. Bom dia, Tancredo. Bom dia ao Rádio Ouvintes. Um prazer aqui estar falando sobre a nossa cidade. Rogério, tem esse evento que é importante a gente frisar aqui, porque ele trata do CONSET, do Conselho das Entidades de Tubarão, né, de trazer para discussão, né, uma reunião sobre a Barra do Camacho, né, e seus impactos na bacia hidrográfica da cidade, né, de Tubarão, que é uma das coisas que todo mundo sempre pergunta, né, se o rio enche, como é que está a Barra do Camacho? E a gente começa a observar que essa preocupação tem fundamento, até em função das previsões que estão sendo feitas em função do El Ninho, né? Explica para nós melhor essa reunião de hoje, né, que vai trazer, né, para discussão, e aí são as entidades que participam, né, desse evento e que fazem parte do Conset, né, trazendo a boa discussão. Então, Tancredo, a gente sabe da preocupação que há aí com esse fenômeno que está para acontecer, né? Esse fenômeno climático aqui na nossa região. As previsões não são boas, claro que a gente sabe que é uma coisa suposta ainda, né? Não é nada de concreto, mas a prevenção faz parte de não ocorrer algum desastre aqui na nossa região. E entendendo lá a gravidade do assoreamento da Barra do Camacho, tivemos reunidos então com o Executivo e com a Defesa Civil aqui de Tubarão e falamos da nossa preocupação e tivemos a ideia também de tentar, de alguma forma, reunir, ser o interlocutor de pessoas e entidades que representam a nossa região aqui, que isso é um problema regional, né? Para que o Conset, de uma forma igual à fiação, que eu vi o Tancredo está falando ali há pouco, né? A higienização dos postos, foi um movimento do Conset também, e a ideia é reunir, então, essas pessoas, essa representatividade que temos aqui na região, todos dentro de uma sala, para trabalhar para um bem comum, né? Para tentar, de alguma forma, ajudar a resolver esse problema, a antecipar possíveis consequências que isso pode causar na nossa região. Como desdobramento lá dessa mobilização, será iniciada também uma estruturação de uma comissão técnica para acompanhamento permanente do tema também e contribuindo, né, com que o monitoramento dos estudos, projetos e ações e demais iniciativas relacionadas à Barra do Camacho sejam organizadas, né? E, para tanto, foi convidado, né, a participação, a Prefeitura de Tubarão, as câmaras de vereadores da Defesa Civil também, os órgãos ambientais, o Comitê da Bacia da Amurel, né, os grupos técnicos, universidades, associação de pescadores, profissionais da área de engenharia, né, de recursos hídricos e a imprensa, né, mobilizando as forças vivas com esse objetivo, né, que é focar, né, nessa questão da Barra do Camacho. É isso? Exato. Em conversas, então, tanto com o poder público como o legislativo, a gente procurando uma solução, achamos já em alguns encaminhamentos, né, que começaram lá em 2013, através de comissões, né, e o Conset acha que esse produto, esse resultado que já esteve até aqui, não pode ser desperdiçado. Então, tive uma conversa muito boa esse final de semana com o nosso vereador Gelson Bento, que estava à frente, que juntamente com esse pessoal, tentando resolver esse problema. E aí também conversamos com o Claudenir de Souza, que é da comissão de acompanhamento do projeto, né?
E resolvemos, então, tentar reunir todos essas pessoas influentes aqui, essas pessoas que cuidam desse processo, numa sala só, para tentar um entendimento, para tentarmos fazer alguma coisa de prevenção. A gente sabe que o El Niño está aí, as previsões meteorológicas não são boas, a gente sabe, vou voltar a falar, isso são previsões, não é nada de concreto ainda, mas a ideia de juntar todos numa sala, criar uma comissão, fazer um acompanhamento mês a mês e tentar fazer esse projeto avançar é uma ideia do CONSET, sem pensamentos partidários, sem pensamentos políticos. O CONSET é uma entidade que reúne 16 entidades provedoras de 90% do PIB da região de Tubarão, e Tubarão, sendo uma cidade-mãe, ela reúne todos os municípios que agregam aqui a nossa metrópolis, vamos falar assim, e o buscar uma solução regional, uma solução macro para problemas da nossa cidade é a ideia do CONSET. Sempre, nunca querer ser o protagonista, mas sim ajudar a resolver problemas unindo forças, unindo pessoas que estão dentro desse processo para que a coisa aconteça. E a gente precisa, talvez, de alguma coisa meio que emergencial. A gente sabe que o processo burocrático, licenças ambientais. Hoje também foi convidado representantes do IMA. Não confirmaram presença ainda, mas seria muito importante. Fica aqui o convite, se alguém estiver escutando. E pessoas também ligadas já a esse projeto, sintam-se convidadas. Hoje na CIT, 19 horas, a intenção do CONSET é reunir todas as pessoas que cuidam desse processo numa sala só, para ver como está o andamento, como estão as licenças, o que se pode ser feito para dar celeridade nesse processo, para que lá em setembro, outubro, novembro, caso aconteça alguma, a gente já tenha alguma prevenção feita antes. A gente tem também o Fernando, que é o presidente do CONSET, né? Você é vice-presidente, como falei aqui no início do programa, assume em setembro. Mas a gente também teve conhecimento que a Prefeitura de Jaguaruna, a gente já noticiou aqui, tem um projeto pronto, concluído, feito pela UDESC e encaminhado ao IMA para licenciamento, e até hoje não se tem resposta disso. É um dos assuntos também que vai ser cobrado? Isso. O entendimento de como está todos esses processos, de como está todo esse projeto, vai ser colocado hoje em mesa para todas as pessoas que estejam interessadas e que estejam no processo saibam da real situação, do que está emperrando, do que precisa ser feito, da união que se precisa ser feita. Esse, claro, é um primeiro momento, então a gente quer entender como está esse processo e logo em seguida reunir a Amurel inteira, tentando buscar uma solução, aí sim, dentro talvez até de recursos do Estado, dependendo das situações que sejam apresentadas a nós, para tentar uma solução aí antes que aconteça esse fenômeno climático, que meteorologistas aí prevêem muita chuva para a nossa região. E a sombra de 1974 fica em nossa memória, né? A população tubaronense tem essa sombra nas costas, né? Então, sempre que o rio eleva, a gente tem essa preocupação. E sabendo do assoreamento do rio, da Barra do Camacho hoje, do jeito que está, precisamos reunir forças e buscar soluções rapidamente para a nossa região. Bom, o horário da reunião vai ser que horas? E o local é ali na CIT, né? Isso, às 19 horas na CIT, estaremos lá esperando por todos. Já confirmaram o Claudenir, né, que é da comissão do acompanhamento desse projeto, ex-prefeito de Jaguaruna, um dos principais articuladores desse projeto. Já confirmaram Defesa Civil de Laguna, Rafael Marques, que é o presidente
do Comitê da Bacia do Rio Tubarão e secretário da Defesa Civil do Tubarão também já confirmou presença. Então, convidamos mais algumas pessoas, alguns estão em viagem, a gente sabe que isso foi feito meio a toque de caixa, mas reconhecendo a urgência disso, fizemos essa reunião rapidamente. Convocamos também a Câmara de Vereadores, que semana passada foi pautada o assoreamento lá na Câmara de Vereadores, e eu acho que a união de pessoas interessadas em resolver esse problema só vai ser benéfica para a nossa cidade e nossa região. Os vereadores, né, e aqui aproveitar a oportunidade, agradecer o Gelson Bento, o vereador Gelson Bento também, que passou as informações, ele que está, né, se acidentou aí no final de semana, né, teve que fazer uma cirurgia, parece que andou quebrando o pé em 3 lugares lá e tem que fazer uma cirurgia, e se já fez a cirurgia está em recuperação. Então não pôde estar, ele até seria o nosso convidado de hoje aqui para falar sobre essa questão, né, da movimentação e a solicitação da audiência pública, né, que a Câmara vai estar fazendo também. Isso é importante quando começa essa movimentação. E também parabenizar, né, o Conset pela forma como está sendo feito também, conduzindo o trabalho, que é a importância, né, das forças vivas da cidade, né, de estar trazendo, né, para discussão, né, através do Conselho das Entidades de Tubarão, um assunto tão importante. Nós deixamos aí os microfones da Rádio Litoral à sua disposição para as considerações finais, Rogério. Então, Tancredo, fica o convite aí a pessoas interessadas e que são participantes desse processo, que estejam lá hoje na CIT discutindo ideias, entendendo como está esses projetos, o andamento deles, como andam as licenças ambientais, o que está emperrando, o que precisa ser feito para dar celeridade nesse movimento. E também agradecer aí o espaço dado pela Litoral, pelo amigo Tancredo aí, para que expormos esses problemas à população tubaronense, que lá no final das contas é prejudicada quando não são resolvidos os nossos problemas da região aqui. E acaba acontecendo que esse ouvinte, esse morador da nossa cidade é o mais prejudicado. Então fica aqui o convite a todos os interessados. Ok. Obrigado. Conversamos com o Rogério Menegas, presidente